Fala pessoal, começando mais um Deepcast com o Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Arthur Machado, que tem uma história riquíssima, passagem pelo mercado financeiro, bacharel em direito, engenheiro, mestrando em teologia. Falei tudo certo? Esse currículo vasto, Arthur? Isso aí, toda essa confusão é verdadeira, foi tudo isso aí, eu passei. Você sabe o que eu fico impressionado? Como é que você arrumou tempo pra tudo isso? Como é que você tem filhos ou não? Cara, tenho 3 filhos. Não, impossível. Tenho 3 filhos. Isso aí é humanamente impossível. Tenho 3 filhos, entendeu? E realmente, mas a gente arruma. Sabe o que acontece, cara? Essa questão do tempo é bom a gente falar. Que é o seguinte, a gente hoje tem muito ruído e aí a gente acaba se definindo muito de fora pra dentro. Então você acaba querendo fazer pautas ou fazer programas que o cara fala que é legal. Então você tenta, cara, eu tenho que ver o vídeo tal, eu tenho que ver televisão, cara, eu tenho que assistir isso, eu tenho que ouvir isso, eu tenho que ir pra academia, malhar, eu tenho que também que fazer yoga, cara, eu tenho que... Então você acaba tendo a tua agenda preenchida não pelas tuas prioridades, mas pelas prioridades dos outros. Ah, você que não define a tua prioridade, é isso. Você pensou nisso? Assim, como é que você constrói a tua agenda? Muito pela influência de terceiros. Aí eu viro pro cara e falo assim, cara, o que é importante pra mim? O que eu tô afim de fazer? Eu começo a minha agenda, cara, por mim. Pelo que eu tô afim de fazer. Não que o pessoal fala que é maneiro, eu tenho que construir. Aí você, cara, vai cortando coisas que você fala, isso aqui, cara, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero fazer. Tô afim de fazer, isso aqui não é pra mim. Entendi. Entendeu? Então você vai arrumando tempo, você vai ver que você tem tempo de sobra, você tem tempo mal administrado. Parece clichê, mas é verdade. Então, o tempo que você gasta vendo uma televisão, cara, que você não precisa, ou vendo áudio, ou ali no TikTok, cara, passando, vendo inutilidade, você passou 1 hora. Então eu começo muito assim, cara, o que é prioridade pra mim? E eu escrevo aquilo que eu quero fazer. Cara, acordo minha semana pensando no que é prioritário para mim, as coisas que eu quero fazer. E aí você consegue, entendeu? Claro que tem suas dificuldades, não é feito sem sacrifício. Uma faculdade de Direito, você vai fazer mais velho, cara, você tem que fazer à noite. Você não vai conseguir fazer de 8 a meio-dia. Não sei que você esteja trabalhando e tal. A teologia, você vai ter que fazer à noite. Ou então você vai ter que fazer um EAD. Entendeu? Assim, então você vai ter que buscar coisas que se encaixam na tua rotina e o sacrifício que você está afim de fazer durante um período. Ô Arthur, e você é formado em engenharia. É muito louco isso, porque você vai dar exatas para humanas, né? Porque geralmente o pessoal do direito fala, odeio o número, por isso que eu fui pra direito. Cara, eu nunca entendi essa crítica, Alan. É mesmo? Juro pra você, nunca entendi. Você sabe que eu dou aula e eu tenho excelentes alunos que são advogados com baita raciocínio lógico. Eu acho que eles acham isso, mas eles não conseguem entender que eles têm o dom das exatas também. Claro, cara, isso é fundamental. Olha só, grande parte desse problema que a gente fala da separação humanas e exatas é um erro, cara, é um erro conceitual. Por quê? Porque a matemática você precisa de filosofia. Matemática tem muito de abstração. Ou você acha que o número, né, logaritmo neperiano elevado a i, que é o número imaginário, é uma parada lógica, evidente, objetiva. Não é, entendeu? Você entender que é que a gente estava falando outro dia, tem até um professor de matemática que fala isso, que é muito, muito bom exemplo. Ele fala assim, cara, 1 mais 1 dá 2? Dá, no abstrato. E no concreto? Nem sempre. Um abacaxi mais um abacaxi dão 2 abacaxis. Uma gota mais uma gota não dão 2 gotas. Então você tem que entender, quando você pega a tua abstração, o teu conhecimento, né? E ele tem o reflexo prático. Então, assim, a dizer que matemática não tem filosofia, cara, tem muito. O Einstein conversava com o Gödel, que era um grande matemático, cara, sobre aspectos filosóficos. E é fundamental entender o aspecto filosófico, porque o que é a matemática? Cara, é você decodificar a natureza. Cara, é decodificar. Para isso você tem que olhar, você tem que aprender a contemplar, observar, imaginar. Ou você acha que o cara acordou de manhã e falou assim, cara, deve ter uma deformação no espaço-tempo. Não tem. Entendi. Ou o cara você olhou para o planeta e falou assim, deve ter um efeito de estufa aqui. Não tem. A luz é onda e partícula. São conceitos filosóficos, cara. Perfeito. Quanto mais estudar filosofia, melhor só a matemática. E nas ciências humanas, se você pensar o direito, o cara está pensando em que muitos dos argumentos que ele constrói são lógicos e ele precisa de argumentação lógica que você vai encontrar na matemática. Inclusive nas aulas, nas cadeiras antigas de literatura e filosofia, quando literatura era junto com filosofia, né? Letras, perdão, era junto com filosofia, a cadeira de letras era junto uma cadeira de filosofia, o cara para fazer letras tinha que aprender a lógica, porque ele entende o que é um argumento, o que é uma frase, entendeu? O que é nada mais do que você pensar sujeito, verbo, né, e predicado? É uma função matemática. Pô. Perfeito.
F de X igual e tal. Ô Arthur, vamos entrar na educação, que eu sei que é a tua praia também. Aliás, o canal do YouTube também, o Quinto Elemento, excelente. Vamos falar disso, tem muita coisa pra falar. E aí, você fez engenharia... Onde você fez? Fiz engenharia na PUC, do Rio de Janeiro. Na PUC Rio. Então você é carioca. Sou carioca. Já deu pra ver, é só falar dois que já entrega, acabou, né? Aí você fez PUC Rio e tal. Você foi exercer engenharia ou você foi pro mercado financeiro como todo bom engenheiro? Cara, eu fui pro mercado financeiro como todo bom engenheiro pelos motivos errados. Eu precisava de dinheiro, que foi o motivo que eu entrei em engenharia. Eu nunca quis fazer engenharia de verdade. Você precisava de grana. Tua Precisava família de grana. não é... Não, meu pai era fiscal, minha mãe é dona de casa, classe média abaixo do Rio de Janeiro e tal, mas era um cara que valorizava muito a educação, lia muito, mandava a gente ler, entendeu? Ele é paraense, veio cedo pro Rio, mas é paraense, minha mãe era de Belém do Pará e meu pai era de Santarém, minha avó também era de Santarém, então aquele paraensezão, tiozão, moda antiga, tiozão. E o tiozão é bom pra educar, por isso que eu gosto do tiozão. O tiozão, ó, vai trabalhar, vai estudar, se vira aí. E eu realmente tive que estudar, mas aí quando eu precisei de grana, eu olhei e falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu queria fazer física. Pra papo mais, né? E ele falou, ó, você não vai arrumar trabalho. Não tem emprego pra física. Chão, né? Vai fazer alguma coisa, então, que tem a ver com física. Aí eu fiz engenharia mecânica, falei, tem mecânica, eu gosto de mecânica, eu vou fazer engenharia mecânica. Dá dinheiro, vou pra lá. Eu fui por isso, terminei a faculdade, e aí quando acontece, como é que fui parar no mercado financeiro? Também não foi pensando nisso. Um amigo meu virou e falou assim, cara, meu pai, que era da Marinha, falou, meu pai disse que para um engenheiro não basta fazer projeto, ele tem que saber de onde vem o dinheiro. Antes de trabalhar com engenharia, é bom você fazer um estágio num banco. Aí eu falei, cara, eu achava que ser banco de investimento era ser bancário, a mesma coisa, o cara ali trocando cheque, não tinha ideia do que era. E ele pegou meu currículo e o dele, e ele levou o meu currículo e o dele pro Pactual, pro Opportunity, pra mais um banco lá, acho que Catu na época não existia. E eu peguei o currículo dele, levei pra Shell e pra Coca-Cola, que era no mesmo prédio ali na Praia de Botafogo. Cara, eu não fui chamado pra entrevista da Shell, mas fui chamado pra entrevista do banco. E ele não foi chamado pros bancos, foi chamado pra Shell. No final ele virou engenheiro da Shell, um tremendo engenheiro, perdi o contato com ele até um tempo, e eu fui trabalhar no mercado financeiro. Pô, que legal. E aí você foi pra onde nessa... Comecei minha carreira no Opportunity. No Opportunity. E você foi em que área? Comecei na área comercial, na área comercial, a pessoa falou, você fala bem, não sei o quê, tem jeito pra vender, é matemático, né, tinha engenharia mecânica, era uma época que acho que o mercado tava muito focado em modelagem matemática, tava inventando os modelos de risco. Ano, mais ou menos? Cara, te digo, eu terminei a faculdade em 94, entrei em 98, mais ou menos foi em 98, tava no final da minha faculdade. 97, por aí. Tá. Então tava entrando aqueles modelos de risco, o VAR, que ninguém sabia. O Morgan tinha acabado de fazer aquela publicação famosa do VAR, não sei o quê. Como é que é? O Jorion, né? Isso, começou a ter, o pessoal falava de Black and Shoes, ficava fumando. Usar HP 12C, você que usa HP hoje 12C brincando, aquilo era um ativo. Era um ativo. Você falou, se usar HP 12C, o cara, caraca, mano, entendeu? E ficou, né, esse glamour da HP até hoje, né? Impressionante. Ficou. Né? Porque às vezes eu falo, uso o Excel, é muito mais rápido, muito mais fácil. A pessoa, não, eu quero HP. E eu, cara, depois eu gastei um dinheiro, eu comprei porque tinha uma chamada HP 48GX, que era pra engenharia. Então ela era quase um telefonão antigo, né? Mas tinha um visorzinho, resolvia integral. Pô, aquilo era uma onda. Eu usei 5% do que ela podia fazer, mas eu tirava onda com ela. Mas de qualquer forma, cara, fui pra lá e comecei na área comercial. Atualizando cota, sabe? Atualização de cota? Escrevendo cota no quadro pra cliente quando ligasse. Qual é a cota do Opportunity Lógica? Aí o cara pegava o telefone, 101. Eu que escrevia lá no quadro e atualizava as planilhas de Excel. E do Opportunity? Aí depois que eu tempo no Opportunity, saí, mudei de área, fui trabalhar no mercado de balcão, que era a compra de empresa na época da privatização da Telebrás, do sistema Telebrás. Você tinha as empresas separadas, né, que eram as holdings e as operacionais, então tinha muita oportunidade de comprar empresas que tinham ações tipo Telepiauí, Telesc, Telesp, baratas. Algumas, inclusive, vinham do plano, se lembra, não sei se você se lembra, mas teve uma coisa chamada PEX, que era chamado Plano de Expansão. Como o governo, por exemplo, do estado de São Paulo não tinha dinheiro para investir e aumentar a capacidade dele de rede de telefonia, ele fez um plano de expansão. Você comprava o telefone e ganhava as ações das empresas. Lembra disso? Então você tinha direito a ganhar quando você comprava, que o pessoal botava até o plano, o telefone no imposto de renda. Então você ganhava as ações. O que a gente fazia? Ia atrás dos caras que tinham ações e não sabia o que tinha ação. E a gente comprava relativamente mais barato no balcão. Entendi. Botava depois, transferia para a custódia, né, oficial do Banco do Brasil, depois transferia para a Bolsa
e aí você tinha uma valorização grande. Então a gente fez isso, outro cara que fez bastante isso foi o Banco Máximo, na época do Saul Sabah e tal. Então a gente fazia isso, fiquei lá um tempo, e depois eu saí de lá para ir para a Ágora, trabalhar para começar fazendo operações estruturadas. Oh, que legal. E aí de lá fui para de risco, virei sócio da Ágora, montei a área de Electronic Trading da Ágora, uma das áreas, né, de algoritmos, etc. E aí, cara, fui embora nessa área de tecnologia. Caramba, e aí você já tinha esse envolvimento com política? Você já gostava de filosofia, de política? E por que o direito aí? Sim. Foi? Não, o direito foi mais pra frente. Eu comecei a gostar, foi assim, cara. Eu comecei a gostar principalmente de filosofia, eu já gostava nessa época. Eu já estudava bastante filosofia, mesmo na faculdade de engenharia. Ah, tá. Eu já veio gostava. desde cedo. Na verdade, assim, meu encontro com a filosofia começou quando eu comecei a estudar um pouco mais de física. E aí eu conheci, realmente, um dos teoremas que tem, tanto Einstein, que é a maneira da luz e tal, aquela parada que você gosta da luz, e começam umas viagens sobre viagem no tempo, o que é o tempo. Aí você vai lendo o trabalho dos caras, né, pensando como eles deduziram. Eu queria saber como, cara, o Einstein tinha deduzido uma fórmula. Essa era a minha primeira motivação. E aí eu acabei vendo a menção a alguns filósofos, né? Então o cara falava, Descartes e tal. Então eu falei, cara, vou estudar esses caras. Vou estudar para entender o que é o tempo, o que é um ponto. Porque essa discussão começa, cara, lá na filosofia, né? Sim. E aí eu comecei a me amarrar, principalmente pelo mundo das ideias, de como as ideias surgem. E aí eu comecei a estudar. O cara que eu mais gostei de estudar, que me levou, né, porque é filósofo de esquerda, né, mas é de maio de 68, foi o Deleuze. Tá. Eu falei, cara, que maneiro, eu vou estudar isso aqui. Então eu já estava estudando bastante filosofia. Tanto que quando eu fui, tanto para o Opportunity e depois para a Ágora, quando eu fui responsável para o programa de estagiários e trainees, que era o PET da Ágora, a primeira coisa que eu falei que a gente ia fazer era estudar alguns filósofos. Para o cara poder abrir a cabeça sobre visão de mundo, conhecimento da estrutura de realidade, o que é verdade, o que não é verdade, e alguns conceitos de ideias, porque todo conceito matemático ele nasce de um princípio filosófico. Perfeito. Não tem como. Cara, e aí eu fiquei lá estudando filosofia e gostando. Um dos campos da filosofia é a filosofia do direito. A gente esquece que a gente vai aprender sobre direito, o que é ensinado hoje na faculdade, na sua grande maioria, é formar operadores do direito. O que é a lei, o que ela significa, né, como ela foi interpretada, o famoso pode ou não pode, que é a grande pergunta que o estudante de direito gosta de fazer. Mas o que eu gostava de estudar era a filosofia do direito. O que é justiça, o que é verdade, o que é liberdade. O que é liberdade. E essa discussão é muito rica. Infelizmente, o que eu vi na universidade, quando eu resolvi fazer direito, nunca quis advogar, ser advogado de fato, entendendo o ordenamento jurídico brasileiro, dizer, cara, os caras pegaram o que tem mais precioso, que é estudar a filosofia do direito a fundo, para depois aplicá-la a partir de escolhas que nós tomamos, e simplesmente reduziram a um único campo de estudo e virou um curso técnico. Hoje, para mim, o direito ela virou um curso técnico. Nossa, é verdade o que você falou, né? Até conversando assim com algumas pessoas do direito, é muito nessa linha mesmo, né? E não numa discussão mais profunda sobre liberdade, sobre... né, os direitos de propriedade, né, se você pegar, salvo assim, caras formados, né, há mais tempo, que estão mais coroinhas, como a gente fala, né, mais idosos e tal, mas mais antigos no direito, que tiveram uma formação em outra época. Se você perguntar hoje pro cara sobre liberdade de expressão, enfim, não vou entrar no conceito, eles acham, a grande maioria das pessoas acham que o direito e a liberdade do homem teve um Big Bang, e o Big Bang foi a Revolução Francesa e aquele documento quando eles escreveram os direitos do homem. Sim, a partir dali é o Big Bang. Ali surgiu a liberdade, como se não tivesse discutido por Tomás de Aquino, por Agostinho, pelos grandes filósofos, por Descartes. Quer dizer, eles acham que tudo surgiu no Iluminismo. Então o Big Bang da liberdade humana surgiu no Iluminismo. E eles são convencidos na faculdade de Direito a isso. Entendeu? Como se tudo aquilo fosse um processo, fosse uma escada para chegar no iluminismo, e a partir daí o homem ganhou a sua autonomia, o que é uma grande mentira. E o pior, cara, eles não estudam a fundo quando o cara fala do Montesquieu. Se você perguntar assim, cara, você já leu? Pode perguntar, você leu? Fala a verdade pra mim, você leu o livro do Montesquieu, que fala, ou você só leu o capítulo do equilíbrio de poder? Você leu ele inteiro? O cara não leu. Ele não leu inteiro o Hobbes, ele não entendeu as discussões com Maquiavel, por exemplo, ele não entendeu os conceitos de liberdade ordenada,
da liberdade abstrata, concreta, os limites da liberdade de expressão, o que é a liberdade individual, não leram. Então o cara, ele aplica a partir da visão reduzida do iluminismo. Isso que virou o direito. Pode perguntar a qualquer cara, hoje ele vai se reter a filósofos iluministas. Ou o que é pior, que realmente é muito ruim, a única duas grandes fontes que a gente bebeu, e a partir daí o que eles chamam de filósofos modernos do direito, o Rawls, todos esses caras, o Dworkin, é o Kant e o Hegel. A partir dali tem uma porção de árvore, entendeu? É como se fosse um tentáculo. Vários tentáculos brigando. Mas a cabecinha do polvo são esses dois. E o cara se reduz, cara. A discussão de direito no Brasil é muito pobre. Você acha que esse reducionismo, ele esteve presente durante o processo eleitoral do segundo turno, com a escalada visível da censura que Sim. houve, né? Inclusive reconhecida em voto de ministra do STF, Isso né? aí. Você acha que isso contaminou de alguma forma? Porque muita gente fala, não, mas a liberdade de expressão não pode tudo, a liberdade de expressão... Não, mas a liberdade de expressão, ela pressupõe imperfeições. Pressupõe eu ouvir uma opinião ruim, que eu não concordo, um humor ruim. É ou não é? Cara, olha só. Primeiro grande erro. A quantidade de besteira que escreveram, falaram assim, evitar notícia falsa, né? Acessar notícia falsa não é censura. É censura. Primeira coisa. Cara, o que diferencia a censura da liberdade de expressão? Você pode falar o que você quiser, a diferença é que você vai ser responsabilizado pelo aquilo que você diz. Mas não previamente, eu não posso, né? Não previamente. A posteriori. A posteriori. A posteriori. Então você pode, inclusive, isso acontece, por exemplo, é o conceito clássico. Você pode falar, inclusive, de ideias que firam a própria liberdade? Sim. Mas elas podem ser crime. E você vai ser responsabilizado, penalmente, por isso, porque é uma diferença também da liberdade individual para a liberdade ordenada, que a gente chama abstrata e concreta. Qual é? Cara, liberdade individual, realmente, você tem várias como indivíduo, mas quando você vai para o campo da discussão da vivência social, você tem que ordenar. Isso tem que ordenar baseado em algum princípio. Durante muito tempo se ordenou baseado em princípio transcendente, cristianismo, moral, valores, etc. E aí, você objetivamente me perguntando, cara, foi contaminado esse reducionismo? Claro que foi. Por quê? A Suprema Corte adotou, na sua grande interpretação jurídica, que não está na Constituição brasileira, um princípio chamado neoconstitucionalismo. É o seguinte, eles viraram muito resumidamente, mais ou menos o seguinte. Cara, lá atrás falaram o seguinte, vamos esquecer esse negócio de moral. Moral é questão do cristianismo, vamos romper religião, vamos tirar os princípios transcendentes. Beleza, vamos botar o que no lugar? A razão do homem. O homem é autônomo. Pô, excelente. Deu problema? Deu. Porque a razão pura, aquela ideia do Kelsen, do positivismo, de que lei é aquilo que o Estado faz, cara, gerou regimes totalitários. Gerou regimes totalitários e gerou extermínio. Extermínio na Alemanha, gerou extermínio na União Soviética, gerou bomba atômica. Aí o cara falou, cara, não dá. A gente não pode dizer que o parlamento pode tudo. Então vamos criar inclusive ferindo, né, princípios individuais, perseguindo pessoas, matando pessoas. Vamos botar o controle de constitucionalidade no Supremo? Vamos. Então vamos botar o controle de constitucionalidade. Coisas que o Estado não pode mais fazer. Pô, show. Primeira onda dos direitos individuais, qual foi? Cara, a primeira onda dos direitos, né, fundamentais, é isso que você falou, cara, meus direitos individuais. Eu tenho direito ao contraditório, à ampla defesa, liberdade de expressão, direito não só ao culto, mas à crença, né, todos eles. Show. Aí veio a segunda onda. Direitos sociais. Aí tudo bem, vamos botar os direitos sociais como direitos que a Corte Suprema também vai virar constitucionais. Aí vem agora a terceira onda que eles chamam direitos ambientais, etc. Então aí, tentando botar segurança climática como direito fundamental à vida. Não é o meio ambiente, é a segurança climática. Então, será crime em algum momento você colocar em risco a segurança climática? Será. E ela será talvez mais importante que o seu direito fundamental? Cara, talvez a vida, talvez sim, porque eles falam que a segurança climática afeta a vida agora e futura. Então, cara, são riscos que os caras estão tomando ali. Só que isso foi ampliando e a Corte Suprema foi decidindo tudo. Tudo virou constitucional. E qual é a fonte do direito agora? De onde o cara tira, então, o princípio dele, norteador moral? Né? Não vou falar o nome nem, mas os juízes, né, falam, vamos buscar no Kant. Beleza, cara, mas um dos problemas da filosofia do Kant é que ele não tem esse princípio norteador, é utilitário.
Ele não tem no final a moral. Ele fala uma porção de coisa. Mas fala, tá, cara, qual é o teu princípio moral? Não tenho. Cada um tem a sua razão. Tem uma razão universal ali que tá escrita na cabeça de cada um e tal. Beleza. E aí o que os caras fazem? Ah, vou buscar então em causas sociais. Aí ele começou a trazer pro direito o que eles chamam de pós-positivismo, que é o seguinte, cara, é o direito de você buscar a sua própria felicidade, o respeito à minoria, e aí a teses sociais. Um exemplo clássico é que a Suprema Corte decidiu, por exemplo, no caso do vereador do PT, lá que invadiu a igreja, Sim. que dado o aspecto do racismo estrutural no Brasil, ele poderia se manifestar daquela maneira. Aí você fala, cara, mas o racismo estrutural não é fonte do direito, é uma teoria social de uma interpretação de um fato social, entre outras. Ele não é uma verdade, não é uma verdade científica, é uma interpretação. Sim, um juiz de Suprema Corte utilizou de uma teoria social para fazer uma interpretação constitucional. É grave? Claro que é. É reducionista? É reducionista. Porque acontece, cara, passou a ser os meus valores. O juiz senta lá e fala aquilo que eu considero, ou que o meu grupo considera importante, é o que eu vou usar como interpretação constitucional. O que significa? Cara, a Constituição virou aquela massinha de criança. Dependendo de quem usa, o cara dá um determinado formato. É a fonte da nossa bagunça. Aí o cara vira, o proibir de você previamente falar não é censura. Aí alguns juízes falam, cara, é censura. Mas nesse caso eu vou abrir uma exceçãozinha de 20 dias. Então o meu valor aqui, pra mim, é censura, né? Então eu posso daqui a pouco talvez te prender previamente, mesmo que isso não esteja na Constituição, porque é importante por 20 dias. Eu posso começar a ferir os seus princípios que são constitucionais, que são pétreos, para abrir uma exceção. Cara, o que é pétreo, se a censura é inaceitável, o que é inaceitável não pode ser aceito nem em caráter excepcional. Claro, é isso. Claro. Então, claro, cara, houve um reducionismo gigante. Hoje o Brasil está refém. O grande eclipse do judiciário hoje, Alan, se dá pela falta de uma bússola de norteamento moral mínimo que uma Suprema Corte deveria adotar como padrão dito pelo Congresso Nacional para interpretar a Constituição. Então virou, cada um interpreta do jeito que quiser. Arthur, como é que a gente sai disso? Cara, olha só. Você me falando isso tá me dando uma angústia, rapaz. Olha só, a primeira coisa, a gente precisa ter algumas... A gente tá saindo disso, tá? Eu acho que a gente tá saindo disso. A gente tava pior. Essa polarização que acho extremamente saudável, ela já tá mostrando que a gente tá saindo disso. Primeira coisa, uma parcela da população tá exigindo... Acordou e falou, liberdade é algo supremo, é isso? Base moral. Eu quero uma base moral. Não é solto desse jeito, cada um faz o que quer. Eu quero uma base moral. O que forma uma sociedade, a primeira coisa é uma base moral mínima. Aliás, tá? O direito é uma consequência disso. É uma consequência. Você tentar uma base moral mínima do que é justo, do que é certo, quais são os seus valores. Nós já estamos fazendo isso. Isso é legal, cara. Isso é importante. Agora, na prática, Congresso Nacional. O Congresso tem que dizer o seguinte, Suprema Corte, cara, aí é uma discussão madura, tá? Eu não tô falando, cara, de golpe, eu não tô falando de maluquice, nada disso. Tô falando de discussão madura. E eles sabem disso. Nenhuma corte, olha o que eu vou te afirmar, nenhuma corte constitucional no mundo tem o poder da Suprema Corte brasileira. Nenhuma corte. Não há equiparação de corte constitucional que tenha o poder que a Suprema Corte tem. Sempre foi assim ou é de um tempo pra cá? De um tempo pra cá. Ela tem aumentado a sua competência. Por exemplo, julgamento penal, né, que ficou muito forte na Suprema Corte. Ele era limitado ao STJ. É uma prerrogativa da STJ. Isso foi sendo puxado para a Suprema Corte. E foi assim, paulatinamente, quando viu, putz. Paulatinamente. Se você for lá, foi os juízes, tanto é que na verdade, qual foi o fato gerador? Você pega os fatos, a composição do Supremo, antigamente, ela não era discutida, nem a gente sabia. É de vez em quando a gente olhava e falava assim, pô, aquele era os graus, né? Falei, cara, que esquisitão tá fazendo aí, né? Nem sabia que o cara tava lá, né? Ninguém sabia que o cara tava lá. Então, quando começa a puxar essa competência, e eu digo sempre o seguinte, cara, e talvez fale uma frase um pouco dura, mas bora Brasil. Houve um golpe de Estado no Brasil dado pela esquerda. A esquerda judicializou, entrou no Congresso Nacional e não soube perder no Congresso. Ele fala de democracia, mas toda vez que ela perde, o que o cara faz? Judicializa. Isso foi mais ou menos quando, Arthur? Você pode botar a partir do mandato da Dilma. Da Dilma.
Tá? Quando o Bolsonaro hoje fala corretamente, fala, ó, cara, os caras colocaram aqui juízes, né, que tem um perfil ideológico, foi o que aconteceu, tá? Alguns até tem votos bons, tá? O Toffoli, cara, tem votos bons, tá? Ele entrou ali, a gente fala, pô, mas o cara não passou no concurso, mas você vê votos, são votos pelo menos maduros, que até mesmo a nossa base jurídica, quem tá do nosso lado, olha, fala, peraí, o cara teve um voto aqui maduro. Faz sentido. Entendeu? Tanto que você vê que ele saiu do escrutínio da ridicularização jurídica, dentro do próprio lado jurídico. Outros não. Mas você primeiro teve essa ocupação de espaço na Suprema Corte. E a partir daí o que aconteceu? Cara, parlamentares de esquerda, de partidos que não são tão expressivos em quantidade de deputado, abertamente tipo Rede com o Randolfo Rodrigues, senador, chegou lá e começou a judicializar tudo. Então eles levaram para dentro do direito uma ideia sociológica, uma ideia, contaminaram com ideologias e ideologias sociológicas a Suprema Corte, que começou a querer fazer o cumprimento não da Constituição, mas o cumprimento através da ideia de controle constitucional de visões de mundo que estão sendo negadas pelo Congresso Nacional, dizendo, cara, eu não quero, eu vou dar direito civil, né? Mas essa ampliação do direito civil foi exagerada. Claro que você fala assim, cara, você está falando do casamento, sei lá, homoafetivo, ou a possibilidade do cara, é um direito constitucional dele, deixar a herança pro marido, muito embora não tenha um casamento stricto sensu, né? Que era discussões de direito civil. Sim, cara, aí foram decisões corajosas da Suprema Corte de entender que aquela pessoa deveria ter a possibilidade de ter uma representação do seu direito civil expresso. Mas a partir daí já não virou mais o direito civil, virou uma imposição ideológica. E aí a esquerda, quando perdia democraticamente no Congresso Nacional, ele ia lá e judicializava. Por exemplo, a discussão do aborto no Brasil é um exemplo. O Congresso não se omitiu. O Supremo fala, vocês estão se omitindo na discussão do aborto. Não, o Congresso não quer. Ele não vai alterar a lei. Só que o Supremo está botando uma arma na cabeça do Congresso. Cara, vocês estão se omitindo. Não, eu não estou me omitindo, eu não estou deixando de discutir. Nós discutimos, nós dissemos não. Que o Supremo está dizendo, bom, se vocês não regularem, eu vou regular. Essa é a ameaça que ele faz. E aí o Congresso fala, nós dissemos não. Entendeu? Como outras questões foram determinadas, cara, sem passar pelo Congresso Nacional, claramente. Infelizmente. Então, onde começa esse excesso de judicialização? Com as teorias críticas, que viraram teorias críticas sociológicas, elas foram trazidas como fonte de direito para dentro do Supremo e a esquerda resolveu, então, tirar do Congresso as suas prerrogativas e ganhar na mão grande dentro do Judiciário. E infelizmente, o Supremo gostou de ter esse poder. Poder é um negócio que o cara seduz, né? Então essa autocontenção ele perdeu. E aí veio a fonte de todos os nossos problemas. Porque hoje você, por exemplo, não tem nenhuma corte que você vê que ela toma uma decisão coletiva. Ela não toma. Um juiz dá uma liminar, bota debaixo do banco e, cara, tá dado a liminar e tá assim, vambora. E a verdade dele acabou. Ele bota na turma quando ele quer, se ele quiser, ou eles votam rápido. Eu posso dar alguns exemplos que são, cara, menos polêmicos, mas são assustadores. Por exemplo, piso da enfermagem. Eu não sou nem a favor nem contra, tá? Vou fazer uma análise. Não sou só que é uma discussão do Congresso Nacional. Eu tenho a minha opinião, mas, cara, o Congresso aprovou, irmão. Sim. O Senado aprovou. Quem que cuida dos estados? O Senado. Passou na comissão orçamentária? Passou. Foi apresentado o número? Foi. Foi apresentado o número do Congresso Nacional? Foi. Cara, um absurdo, vai custar uma fortuna para os estados, vai ser do bolso do contribuinte. Ótimo, irmão, porque ele tem que aprender a votar. Ótimo. O relatório foi mal feito do ponto de vista financeiro. Ótimo, aprenda a votar. Vai causar desemprego. Aprenda a votar. Aí o que acontece? Vai para o Supremo Tribunal Federal, uma associação que fala, vai causar desemprego em massa, hein? Aí o Supremo dá uma liminar e fala assim, pelo que eu li, realmente os dados financeiros, o budget... Cara, você não sabe disso. Você não sabe disso. Mas quer o pacto federativo. Não é real. E pior, foi dada a liminar, depois a Suprema Corte votou em massa, criando um precedente perigoso, que eles agora vão analisar números, cara. Então, assim, não é prerrogativa do cara. Esse foi um exemplo. Você tem uma pá de exemplos que tem sido feito dentro do Supremo Tribunal que nenhuma corte faz. Você acha que essas pressões populares, o pessoal hoje vai em manifestação
para criticar essas decisões do Supremo, esse superpoder do Supremo, que eu acho que é algo que só ocorre no Brasil, esse tipo de manifestação. Você acha que isso tem um peso para o ministro do Supremo? Ele sente isso ou não? Ele tá lá numa bolha e vive lá em bons restaurantes, bons hotéis e não liga muito pra Cara, isso? eu acho que ele sente muito os memes de Twitter, ele sente muito a gozação. Porque no Brasil, as pessoas sempre gostaram de se vestir com ar de autoridade, né? Então elas se levam muito a sério. É verdade, isso no brasileiro, né? O cara se leva muito a sério. Não, eu sou juiz e tal. Muito a sério. Coisa meio macunaíma, né? Não é? Não, pô, sou autoridade. Aí vem alguém e goza. Você vê, o que a mídia sente? O que a Vera Magalhães lá, cara, ou a Daniela Lima dói nela, cara? É o que o pessoal fala, cara, se o teu raciocínio tá errado, não vou te levar a sério. E ela fala, pô, você tem que acreditar em mim. Eu tenho credibilidade, eu sou jornalista. E ela quer dar aquela carteirada lá, não sei o quê, e o cara fala, cara, você tá falando besteira. E eu não te levo a sério e vou debochar. Isso dói muito. E eu acho que, cara, Vaidade, é ego, né? Eu acho que isso foi um grande avanço na internet. A gente poder, cara, zoar as instituições que merecem ser zoadas e serem gozadas pela sua ausência de credibilidade, pelas suas hipocrisias e decisões ridículas, entendeu? Isso foi muito bom. Agora, o ministro do Supremo, ele sente isso. Ele sente isso. O problema que eu vejo nas nossas manifestações na verdade, o seguinte, cara. Muitas das nossas manifestações não é reclamar da decisão, é que a decisão está sendo feita contra nós. Então, assim, há muito tempo o cara falava assim, pô, o processo lá da Lava Jato. O cara falava assim, pô, mas muita gente falava, ó, não está sendo cumprido o devido processo legal. O que a gente falava? Pô, deixa o pau cantar, mano. O problema é eu quero tirar o Lula. Beleza. Quando o cenário inverteu e aquela utilização daquela ferramenta que foi prostituída veio contra a gente, o que a primeira coisa que muito cara aqui gritou? Cara, cadê o devido processo legal? Então, entendi. Entendeu? Então você falou, você acha que a Lava Jato cometeu excessos? Eu acho que a Lava Jato, vamos lá, ela é um fenômeno diferente, cara. Eu acho que ela é um fenômeno multivetorial. Eu disse isso em alguns lugares. Ela não tem uma linha, tá? Quando que ela começou? Ela começou como um combate à corrupção. Mas depois ela, nessa multivetorialidade dela, ela se corrompeu? Sim. Ela deixou de ser um processo político para virar um processo jurídico para virar político. Então ela percebeu que ela poderia fazer uma tomada de poder utilizando o meio judicial. Ali ela se perdeu, entendeu? Porque ela deixou de ser um combate à corrupção apenas. Então ela começou a ter vários vetores, vários, atores. Em alguns vetores, em alguns atores, ela cometeu excesso. Em alguns vetores, ela falou, cara, vamos tomar o poder, vamos subverter utilizando o judiciário, vamos utilizar um superpoder para o Ministério Público, por exemplo, né? Então, o que acontece? Um exemplo do nosso ativismo errado. Quando teve a PEC, que ia limitar o poder do Ministério Público, o que a gente falou? Pô, não pode, tem que deixar o cara livre, porque o cara tem que ter superpoderes, isso aí é o PEC, né? Anticorrupção. Beleza, olha quem tá indo atrás agora dos caras quando mandou fechar a cidade. De caneta. Quando o cara vai lá e manda, por exemplo, o comerciante fechar o negócio do cara. Quem é o cara que hoje oprime muitas dos pequenos comerciantes, ou que toma decisões erradas na área ambiental, ou que força, né, ou que usa o conselho tutelar para não deixar você ensinar alguma coisa pro seu filho, porque isso é visto hoje como racismo, homofobia, não sei o quê. Ministério Público. E ele não tem hoje nenhuma responsabilidade. Por quê? Porque na hora de passar, cara, a PEC, a gente caiu num discurso fácil. Então, veja, a gente, cara, confunde a ferramenta com o uso da ferramenta, entendeu? E aí, muitas vezes, essas manifestações... Elas estão mais preocupadas em... Se você falar o seguinte, cara, vamos lá, se o Alexandre estivesse fazendo exatamente a mesma coisa, só que contra o Lula. Entendi. A gente já tá de bandeira, cara. Tem a maior galera de... É isso aí, boa... Entendeu? E às vezes é isso, por exemplo. Tem que defender o princípio, né? O valor. Isso aí, a utilização correta. Claro que a gente sabe que está lutando com o inimigo que usa a democracia para subverter a democracia. Esse é o grande mal dos caras. Mas, de qualquer forma, a gente tem que manter o princípio para organizar minimamente o país, porque depois cai. Cara, olha só, muitas das coisas que a Lava Jato fez e que nós apoiamos, cara, se cair na mão do José Dirceu da vida, é o sonho dele, cara. A gente vai ser triturado. A ausência do devido processo legal,
utilização. Aliás, inclusive, se você pega o pacote de algum momento, a fórmula que foi utilizada, pega aí, processo de Moscou com Lenin. Mesma coisa, cara. Uso de mídia, cara, julgamento público, prisão antes do julgamento, o julgamento feito sobre a pressão das massas. Cara, é a mesma fórmula. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso cair na mão do Zé Dirceu, a gente acabou, cara. O Lula controlando a mídia, utilizando o judiciário com esse precedente, cara, vai fechar e vai prender gente. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Gente, tem tanta coisa aqui pra falar. Sim. Tudo isso que você fala lá no teu canal, no Quinto Elemento. Cara, a gente Você virou youtuber agora também. Falamos, cara. O Quinto Elemento, sabe como é que nasceu o Quinto Elemento? Fala. Nós quatro amigos extremamente desesperançosos com o mundo. Amigo cara, assim de... Amigo de bater papo, de tomar cerveja, tomar cerveja. E eu, Trielli, Luigi, pô, o Carlão. O Trielli da música. Isso. Aí a gente conversando, falou assim, cara, e trocando ideia. E aí eu falei assim, cara, a quantidade de ideias erradas, de mais ideias, entendeu? Eu digo ideia mesmo, de origem filosófica, discussão, dos problemas. Cara, a gente via e queria alertar sobre tudo que estava acontecendo. E eu falei pra eles, cara, eu queria deixar um programa pro meu filho, mano. Um papo que o meu filho fala assim, cara, o meu neto fala assim, cara, onde eu consigo encontrar a verdade? Aí eu vou dizer, pô, vamos dizer que meu filho não comprou o que eu disse, mas no dia ele falou assim, pô, sabe que teu avô, cara, deixou uns programas malucos lá? Aí eu, cara, vou procurar meu avô, ou meu bisavô, vou ver. Porque você imaginou, cara, que a gente tá gravando hoje vai ficar pro nosso bisneto, cara. Não tinha isso, né? O teu bisneto vai chegar e assim, cara, deixa eu ver quem foi meu avô. Não é mais o álbum de família, entendeu? Isso é fantástico. Né? E assim, cara, o que meu avô pensava sobre economia naquela época? Deixa eu ver uma fonte confiável, meu avô. Legal, né? Aí pesquisa, cara, tem o teu podcast. Então ele olha e fala assim, opa, eu falei, eu quero deixar um papo pro meu filho. Um papo que o meu filho vai ser meu filho quando ele tiver 80 anos, ele continua sendo meu filho, né? Então, eu não quero deixar ele só pra esse momento que ele tá com 14, 15 anos. Eu quero que ele entenda, cara, um ciclo de vida. Então, cara, como eu sento com meu filho hoje, e hoje, às vezes, ele tá na adolescência e fala, pô, pai, que saco, lá vem você de novo, pô, já sei, já entendi, pô, já entendi. Beleza, um dia ele vai dizer assim, cara, queria ter ouvido meu pai, vou gravar pra você. Então a gente quis fazer o Quinto Elemento, começou com esse conceito dos 4 tiozão, batendo um papo sobre o que há de errado com o mundo, onde as ideias estão erradas e em cada área, e a gente chamava alguém pra, cara, complementar essa visão. É o quinto, é um programa de debate. Então a gente fala assim, cara... Você é o 4, né? Eu sou o 04. Eu me autodenominei 04, né? Eu falei, vocês são mais importantes que eu, pô, eu sou o último. E o Quinto é o convidado. Então a gente começa a falar sobre direito, sobre música, cara, sobre cultura, mas sempre sobre o que a gente chama uma cosmovisão cristã. Quer dizer, não é a religião, mas é como os princípios do cristianismo, eles influenciam a análise da cultura, cara, da filosofia, da arte, do direito. Então a gente fala sobre isso, entendeu? Mas meio que entrevistando e debatendo com o nosso convidado. Então a gente fez alguns programas, fez 3 programas que a gente comenta abertamente sobre os erros do judiciário e fizemos 2 minicasts, que também aí são aulinhas específicas e tal, de 20 minutos a 1 hora. Tem um que ficou um pouco maior, 1h20 que eu acabei fazendo. Mas a gente vai fazendo isso. Mas pra quê? O que é aquilo ali pra mim? Cara, eu tô deixando pro meu filho, irmão, pro meu neto, pro meu bisneto, um dia falar, deixa eu entender o que aconteceu em 2022 que meu pai tava lá. O que são os woke? Qual foi o erro do judiciário? Não vou ler pela Vera Magalhães, vou ouvir meu avô. Você sabe que isso que você falou é muito legal mesmo, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar, você pode deixar isso pra outras gerações, né? Que hoje é registrado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Cara, minha motivação é essa, é ver a fonte, história... contada por mim para os meus netos e bisnetos, se eles tiverem interesse, para não serem manipulados pela essa galera aí que... E o canal monetiza? Hoje vocês entraram lá na lista também? Cara, graças ao bom Deus, não estamos nessa lista maldita aí. A gente foi crescendo o canal, começou como programa Quinto Elemento, virou estúdio, então a gente até fez um programa, cara, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer há um tempasso, e que eu falava assim dos absurdos da imprensa. Porque a imprensa, cara, ela tem alguns fatores. Um, ela se reveste de uma autoridade que ela não tem. Ela tenta dizer que é imparcial e não é. Então ela constrói uma visão de mundo, ela constrói uma abóboda que ela te conta. E anônima, ali, né? Porque anônima. O jornalista bota ali uma matéria, é a imprensa, né? Isso. E aí ela conta, assim, cara, e ela é ridícula, porque ela se desmente, mas ela não fala que errou. Então ela conta uma história e na manhã seguinte ela fala assim, ó, por exemplo, ela defende um evento.
Não vou dizer qual é, mas ela defendeu um evento. Aí você vai lá e fala, cara, isso vai dar fome. Aí vem a fome. Ela não fala, cara, a culpa foi nossa. Não, ela não se retrata. Ela fala, gente, existe fome. Então ela bota a culpa em você num evento que ela fez. Criou. Cara, ela criou e ela apoiou. E você disse que ia dar errado, deu errado, mas ela não fala que você acertou. Ela continua numa construção de narrativa, ela nunca tá culpada, ela nunca tem responsabilidade de nada. Tá? E anônimo, né? A imprensa. A imprensa. Fulano, Beltrano. Já, vou te dar um exemplo, cara, assim, latente. Quando o Bolsonaro foi falar com o Putin no início da guerra, um absurdo, cara, todo mundo, que absurdo, o Bolsonaro é desumano. Cara, ele defendeu fertilizantes, se a gente tá comendo, deve ser o Bolsonaro. Pergunta se a imprensa fala alguma coisa hoje. Zero. Aliás, até pra falar da guerra da Ucrânia, falaram que o Zelensky era um herói nacional. Essa eu tô com você, eu tomei tanta porrada por causa disso, eu falei, esse cara não tem mocinho aí, você concorda com essa? Concordo, agora cadê o Zelensky, herói nacional? Foi É. tirando, já não é mais herói nacional. Então, cara, a gente fez um programa chamado Notícias de Quinta, que é a ideia de quinta categoria. Que é essa falsa urgência, porque a imprensa hoje te diz que tudo é importante, é urgente, na verdade ele só quer sua atenção. Então a gente tentou notícia de quinta que a gente fala, cara, nada é tão importante assim, vamos mostrar como a imprensa é ridícula, mano. E é um programa de humor que a gente conta piada de tiozão, Pô, tem legal. várias piadas de tiozão, né, das antigas, e tem agora uma análise política toda terça-feira. Então o programa tá crescendo. Monetiza? Ainda não, vamos abrir pra monetizar, né, estamos abrindo, e a gente aceita superchat, etc. Por enquanto é um ato voluntário de quatro tiozões que querem deixar as coisas pro filho. Cara, você vai precisar voltar porque eu vou fazer o bate-bola agora com você, aquele, Fechou. né, pinga-fogo, que a Marília, eu sempre falo aqui, eu dou crédito pra ela, né, a Marília Gabriela copiou de mim, tá certo? Aquela ideia. Mas vamos lá, pô, dá pra explorar muito esse bate-bola aqui. Arthur, eu quero que você me indique um livro, A Bíblia. e um livro sem ser a Bíblia. Ó, eu te queria a Bíblia. Olha só, o livro que eu gosto ou o livro que você tem interesse? Não, a Bíblia com Sim. certeza é super importante, né? Não há dúvidas disso. Mas um livro sem ser a Bíblia, um livro de um autor. Quem? Cara, um livro que eu te indicaria pra Um entender. romance, vai, pronto. Romance. Ah, agora o cara foi pra literatura. Foi pra literatura, foi uma coisa mais suave. É. Olha, agora eu não lembro exatamente o nome dele todo, mas é a... Deixa eu tentar me lembrar. Porra, eu tô vendo o livro na minha frente e não tô lembrando, mas é O Abismo... Puta, agora eu me esqueci. Bom, vou te indicar outro romance. Então vai outro. Vou te indicar... Que esse livro é sensacional, cara. Um dos maiores autores do Brasil. Infelizmente, ele não tá esquecido, mas ele, pelo seu brilhantismo, ele foi ficando pra trás, entendeu? Na história. E esse cara é um cara que vai cara, seria sensacional ler. Sensacional lá. Eu vou tentar me lembrar até o final, vai lá. Ah, não, eu pensei que era que você ia falar agora. Mas eu tô tentando lembrar, não tô lembrando, entendi. cara. Então, não. Tá. Então tá bom. Mas não tem um Dostoiévski pra você indicar? Tem, mas eu acho que é clichê, É cara. clichê, Olha só, os grandes livros... Mas às vezes não é clichê, é porque já ficou consagrado. Então, Os Demônios, que aí é um livro que, cara, eu acho que eu acho que literatura russa, os Dostoiévski, Tolstói, cara, o próprio, no Dostoiévski, né, os irmãos Karamazov, né, são, cara, clássicos. Então, assim, eu digo sempre assim, qual é o nosso grande problema, você indicar o livro? Ou você vai pros clássicos e fica no clichê, ou você tenta... é por isso que eu tento fugir. Você tenta fugir. Mas tá bom. Tá? Legal. Os E Demônios. um filme? Um filme, cara. Poderoso Chefão. 1, 2 ou 3? O 2. Uma série de humor. Uma série de humor. Cara, tem 10%. É uma série 10%, é uma série de publicitários franceses. Cara, tem na Netflix, é muito boa, sai do lugar comum, o humor francês é divertido. Legal. E mostra essa hipocrisia das agências de publicidade de moda. Tá, e sem ser de humor? Cara, vou cair no clichê, né, mas pra mim, cara, foi a série que eu gostei muito de ver, que é o House of Cards. House of Cards. Me fala um esporte predileto. Jiu-jitsu. Eu vi pela orelha aí, por quê, né? Porque raspa no chão. Cara, raspa, mas os Gracie falam uma frase que é boa. Porque eles não têm, né?
Aí fala, cara, por que todo mundo tem orelha estourada e vocês não? Aí eles falam, porque a gente sabe o que tá fazendo. Eu ainda tô aprendendo. Você é faixa preta. Sou faixa preta. Faixa preta é o top. Cara, faixa preta não, faixa preta eu acho que é o momento que você entende que você ainda, cara, tem muito pra aprender. É tanto que você tem ainda mais vários graus pra chegar e depois você tem ainda, depois de 35 anos de faixa preta, você pode chegar na faixa coral, que é a faixa vermelha e preta. Eu não sabia disso, eu não achei que a preta era... Então tá, e um hobby? Cara, clichêzaço, cara, meu hobby é leitura. Hobby é leitura. É, mas é verdade. Uma filosofia de investimentos. Você trabalhou no mercado financeiro, você investe, você tem uma filosofia assim de investimento? Cara, tenho. Primeira filosofia que eu digo é o seguinte, se a sua renda é variável, sua poupança não pode ser. Tá. Então esse é um grande erro dos caras, porque o cara tem renda variável, o cara trabalha em, às vezes mercado financeiro, que é um erro, o cara senta lá e fala assim, trabalho no BTG, eu sou o André Esteves. Não, amigo, você trabalha no BTG, você não é o André Esteves. Aí o cara vai lá, ganha bônus e fica, investindo em renda variável. O dia que vem um pau moído, aí ele tem um problema, porque ele deixa de ganhar o bônus e a poupança dele queimou. Então ele tem que saber se é renda variável, a poupança não pode ser. Se a tua renda é fixa, aí você pode brincar com a tua renda variável. Legal. E uma filosofia de vida? Cara, filosofia de vida é muito simples. Eu acho que a gente tem que ter uma humildade constante em relação à realidade e ao conhecimento. Eu realmente acredito que a gente veio ao mundo para servir. E parte desse servir é descobrir como essa constituição do mundo. E tem a ver com essa humildade em relação tanto à realidade ao conhecimento. Que tem a ver com a transcendência, que é isso que Deus quer de nós. Né? Olhar de dentro para fora e dizer, cara, quem você é? E ele vai se revelando em vários campos do mundo. O Arthur hoje é mais engenheiro, é mais advogado ou é mais teólogo? O Arthur hoje é mais cristão. Boa. Mais cristão. E que conselho você daria para mim hoje, Arthur? Eu te daria a frase do Tertuliano, que dizia o seguinte, cara, as duas cegueiras caminham juntas. Quem não vê o que acontece, acha que vê o que não acontece. Então o conselho que eu diria a você é, cara, acima de tudo, busque a Deus, porque ele vai te dar sabedoria e discernimento. Brigadíssimo, querido. Ótimo papo. Precisava de mais tempo aqui com você, mas Tuas ordens. O podcast nosso, ele é mais curto. Tem aqueles podcasts de 10 horas. O Vilela, ele fica tipo 36 horas no ar, né? Eu até quero trazer ele aqui, né? Ele é tipo um cárcere privado. Mas o nosso é curto. Então é isso. Eu conversei com essa fera aqui, com o Arthur Machado, que tem o canal O Quinto Elemento lá para vocês seguirem, tem humor, tem cultura, né, para vocês se informarem, enfim, esse vasto conhecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Não se esqueçam de compartilhar, de dar o like, lembrando que a gente está no Spotify, a gente está na Amazon, no YouTube, nos sigam lá e eu vejo vocês numa próxima entrevista. Um grande abraço a todos, tchau, tchau. Lições do Abismo, lembrei. Boa! Lições do Abismo, Lições do Abismo. Maravilhoso. Fala, time, muito boa tarde, seja bem-vindo à Hora do Trader, aqui direto da BMC News e também no canal do YouTube da Bybit Brasil. Eu sou Rafael Mazzelli, especialista em análise técnica e aqui eu